Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é da boa noite, boa tarde, se você acabou de chegar e receber mais uma notificação, e 93 para quem é de 93. E eu não sei se tem alguma coisa para alquimia, né? O Tiagão vai me falar depois. Hoje a gente vai convidar, nosso convidado vai falar sobre alquimia, Jung e tudo. E agora eu tenho até um roteirinho para não me perder, porque não é mais Bate-Papo Mayhem, agora é o Boteco Mayhem, e a gente está com uma galera show de bola aqui, galera que sabe o que está perguntando, com convidados que sabem o que estão respondendo. Rodrigo Celso, como que você está? Estou ansioso pela aula de alquimia que nós vamos ter aqui. E Jung também, que é uma outra coisa que na academia fica meio nebuloso. E diretamente de São Paulo, agora não sei, Espelho de Circe ou Mayhem ou tal, ela é a chefa de toda essa coisa inteira que vocês estão vendo. Ela não dava o rosto porque ela era uma mulher misteriosa, mas a gente convenceu ela a participar. Pri Martinelli. Salve todo mundo! A mesma abertura do podcast, agora tem um rosto ao vivo. Salve, salve todo mundo. É um prazer começar a participar com vocês. Eu espero que dê certo, que não dê muita treta. E é isso. Ulisses Massad dos Reinos Enoquianos. E aí, galera? É hoje que eu vou querer saber se aquela pilha de boleto que está lá na sala eu consigo transformar em ouro. Diretamente da Eclésia Babylon, Bárbara. Boa noite. Todo dia é dia de 93, hein? E hoje a aula promete. Também as outras, mais uma, né? 3 mulheres agora. A gente já está quase chegando aqui na igualdade do boteco. Do Espelho de Circe, Jéssica Puga. Boa noite, queridos. E diretamente do Japão, finalizando a galera. Bom dia, Robson Belli. Konbanwa para quem está no Brasil, Ohayou para quem está no Japão. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre o nosso projeto de magia enoquiana, procura enoquiano.com.br e leia um pouquinho, entre lá conosco. Hoje eu quero saber o quão escuro é o Nigredo. E para variar, eu esqueci tudo de fazer as propagandas. Então, você que está escutando assim, já segue o canal, já dá like, como diz o Thiago, faz o algoritmo do YouTube trabalhar por você. E por falar em Thiago Tonossauskas, o irmão gêmeo do Teoria da Conspiração Morte Súbita. Como você está? Boa noite, galera. Tudo bom? Prazer estar aqui. Um prazer ainda maior pelo convidado de hoje, que é um amigo meu, que vai falar de alquimia, de Jung e de outras coisas mais. A gente vai falar hoje com... Antes de apresentar, deixa eu só convidar a galera para o mortesubita.net, porque semana passada a gente lançou justamente uma área de alquimia, que é mortesubita.net/alquimia. Então, lá já tem todos os textos que a gente já tinha, a gente organizou num lugar só e vai lançando lá as coisas daqui para frente. E vamos falar do assunto hoje, que é da alquimia, com o Felipe Aredes. É assim, é Aredes que fala o seu nome, Fê? Aredes. Mas tá tudo bem. Felipe Aredes. Ele é psicólogo formado pela UFMG, fez pós-graduação em Psicologia Analítica, Religião Oriental e Ocidental, pelo Instituto ICHTYZ, não, TYS, né? TYS. Depois você explica o que é isso pra gente. Atua no campo de saúde mental. Pode falar. Formado pelo ICTIS Instituto. O ICTIS, que é aquele peixe, é o grego, né? É peixe em grego. Tá, saquei. E ele atualmente atende como psicólogo clínico e tem uma abordagem junguiana. E ele vai falar hoje de um assunto aqui que pouca gente sabe, mas é um assunto que eu gosto bastante, que é a alquimia. E tem várias abordagens, né, que a gente pode fazer da alquimia. A gente pode falar de espagiria, pode falar de alquimia hermética, pode falar de alquimia sexual do Crowley, pode falar de taoísmo. E hoje o Felipe vai dar uma aula para a gente sobre como é que é essa visão da alquimia com o Jung. Mas antes de entrar nesse assunto, Fê, conta para a gente a sua história. Como é que você foi parar nesse mundo da alquimia? De onde você veio? Estava lá na igreja comendo hóstia e, de repente, você está aqui falando da pedra filosofal. Como é que você veio parar aqui? Gente, boa noite.
Primeiramente, muito obrigado pelo convite. Estou muito honrado de estar aqui conversando com vocês. Além de ser aí psicólogo, interessado por esses temas, magia, ocultismo, também são temas que me ocupam muito e tem a ver também com meu caminho aí na psicologia, de estudar Jung. Foi uma porta aí de tentar conciliar um pouco os paradigmas. Bem, que eu pensei para me apresentar aqui, assim, um pouco desse meu encontro com Jung, né? Assim, eu, então, estava ainda na graduação e, como o colega Rodrigo falou, a gente não vê Jung na graduação. Há pouquíssimas universidades no Brasil que tem algum professor que leciona sobre Jung. A gente tem São João del Rei, Curitiba também tem, a PUC de São Paulo, mas a maior parte dos pesquisadores de Jung estão nas ciências da religião. Então, realmente, no campo da psicologia, por incrível que pareça, é difícil você encontrar junguianos e gente propondo essas leituras. E, bom, na época, eu fazia análise com um psicanalista lacaniano e tinha tido umas experiências mediúnicas. E eu lembro de levar essas experiências, que eu entendo como mediúnicas, para o divã, e o meu analista ficou tentando interpretar aquilo como algo edípico, assim. E eu lembro que me deixou bem frustrado aquela tentativa de encaixar meu pai na história, sendo que eu estava entendendo que aquela experiência era de outra ordem. E, na época, por esses e outros motivos, eu resolvi, então, interromper esse processo de análise e fui atrás de um analista junguiano. Eu entendi que eu poderia, enfim, ser escutado naquela experiência em si, sem tentar encaixar aquilo numa caixinha, né, enfim, que a psicanálise às vezes coloca, né? Entender a religião como uma ilusão, como ópio do povo, e, de certa forma, às vezes, deixar isso de lado. E, nessa busca, então, eu cheguei para um analista junguiano. Foi um processo muito transformador, muito alquímico. Lembro de, nas sessões, trabalhar com desenhos. Lembro, acho que hoje eu vejo, né? Na época eu não entendia muito, porque ainda não tinha estudado Jung, mas lembro de uma série de desenhos meus que eram cheios de fogo, de chama. Então, tinha uma calcinácea ali acontecendo e eu mal tinha consciência do que era aquilo. E o meu analista também trabalhava com uma técnica expressiva do Jung, não do Jung, né? Dos junguianos, que é o sand play, que é a caixa de areia, que é uma técnica onde há duas caixas, uma com areia úmida, uma com uma areia seca, e boa parte dos analistas que trabalham com essa técnica tem uma coleção bem diversa de miniaturas, né? Então, acho que é isso, assim, né? Contando que o meu contato com Jung foi primeiro me submetendo a um processo de análise com o junguiano. E ele, além do processo, ia me servindo com leituras. Então, ele foi me indicando leituras básicas, que eu acho que quem começa a estudar Jung geralmente começa por aí. Então, eu fui ler Memórias, Sonhos e Reflexões, fui ler o volume 7/1, Psicologia do Inconsciente. E quando eu optei, então, iniciar o meu trabalho clínico, porque eu tive um tempo da minha vida aí que eu me dediquei à saúde mental, trabalhava na prefeitura. Depois quero trazer um pouquinho dessa experiência para falar das operações alquímicas. Acho que vai ser interessante pensar também algumas vivências que eu tive na saúde mental com a alquimia. E quando eu optei, então, em dedicar ao consultório e a ter uma abordagem clínica, eu fui fazer essa pós no ICTS Instituto, em Curitiba. Ele é coordenado pela Sônia Lira, que é uma referência em imaginação ativa aqui no Brasil. Ela é uma pesquisadora bem intensa. Ela atualmente até dá um curso de pós-graduação focado na técnica da imaginação ativa, além de um curso de extensão também em imaginação ativa. E essa pós foi também, além de ser uma formação intelectual, foi muito transformadora. Acho que ao longo dos módulos
e das aulas que a gente ia tendo, acho que eu pude também ir experienciando esse encontro com o self, né? Eu vou poder falar disso com mais calma, né? Assim que eu terminar de me apresentar. Mas acho que eu também pude ir experimentando isso. E eu acho que correlacionar a vida com a teoria tem muito a ver com Jung, né? Assim, porque boa parte do que ele foi atrás, foi estudar, inclusive a alquimia, era para tentar ler aquilo que ele estava se submetendo, né? Assim, então, acho que seguindo o mestre, acho que a minha experiência também foi assim, foi primeiro vivendo e depois entendendo o que é que estava acontecendo. Bom, então fiz essa pós-graduação, atualmente estou ligado a alguns grupos de pesquisa, assim, estou estudando psicologia arquetípica com um pessoal bacana de São Paulo, da SBPA, e também conduzo um trabalho sobre o estudo da consciência em Jung, lendo as obras do Erich Neumann. Bom, essa é a minha apresentação né, do que eu pensei em trazer para vocês, assim, para já partir aí para falar mais de Jung mesmo. Tá. Você tem uma apresentação, você preparou alguma coisa assim, ou quer que a gente faz umas perguntas? Como é que você quer guiar? Eu, para me organizar, eu preparei uma apresentação, assim, mas Legal. acho que pode ser interessante também depois vocês irem me perguntando, né? Acho que para que eu também não frustre tantas expectativas. Não, imagina. Faz assim, faz a sua apresentação e a gente vai levantando a mão se tiver alguma pergunta. Beleza. Olha, gente, o que eu pensei aqui apresentar para vocês espero que contemple, então, inicialmente as expectativas, mas o que não tiver aí, podem perguntar. O encontro, eu pensei, então, fazer um recorte do encontro do Jung com a alquimia, né? Assim, então, só para contextualizar, Jung foi um psiquiatra e psicólogo suíço, ele teve ali, né, viveu ali no interior da Suíça, o pai do Jung era pastor. Acho isso interessante pela formação intelectual que ele foi ter, então ele cresceu ali nesse contexto presbiteral, tendo acesso à biblioteca do pai, então já desde cedo lendo sobre a Trindade, sobre o Cristo, então tudo isso desde cedo influenciando essa formação intelectual dele. Além disso, a mãe é uma figura central na formação dele e no Memórias, Sonhos e Reflexões a gente vai ver que ela indica Fausto do Goethe para ele ler e é uma obra que vai influenciar muito também Jung, Fausto, inclusive após estudar alquimia ele chega a escrever sobre o Fausto, né? Parece que entendendo a alquimia fez com que ele entendesse também esse encantamento por essa jornada do Fausto. E, bom, vai fazer aí uma carreira na medicina, ele tinha alguns interesses tanto nas ciências naturais quanto na filosofia, e entendeu, né, durante o período de vestibular, que essa opção pela medicina conciliaria alguns interesses, então, que ele poderia tanto estudar as ciências naturais, quanto também algo da filosofia, assim. Então, ele tem vai fazendo essa formação, aos poucos vai se encaminhando para o campo da psiquiatria. Eu acho isso também muito importante, porque na formação dele, né, se a gente pensa que Freud era neurologista, o Jung, então, foi para a psiquiatria ter contato com, né, a doença precoce, casos de esquizofrenia, e logo ali nesse contato com esses pacientes esquizofrênicos, ele ia percebendo algo de arquetípico no conteúdo dos delírios que apresentavam ali, né, que apareciam ali. E aí, acho que antes mesmo, né, desse interesse pela psiquiatria, pela toda essa formação, Jung tinha uma atenção aos seus próprios sonhos, assim. Então você consegue ver no Memórias, Sonhos e Reflexões que ele relata sonhos da infância, sonhos da adolescência, e sempre me parece que intuitivamente entendendo que o sonho tem uma função teleológica também. Então, ao contrário do que Freud ia ali teorizando, né, o sonho como algo que contém algo
reprimido do inconsciente, algo que o sujeito, né, ao longo do dia não reteve, aquilo que manifesta no sonho, o Jung talvez intuitivamente já percebia esse caráter de uma direção. Então, vendo a biografia dele, a gente vai percebendo que ele já se orientava, né, pelos sonhos, para tomar certas decisões, já tinha um diálogo, uma atenção, né? E aí, quando ele tem contato, então, com a obra do Freud, Interpretação dos Sonhos, ele começa uma parceria, né, uma troca intelectual que acredito que boa parte de vocês, né, acho que todo mundo que sabe do Jung também começa por Freud, né? Eles têm essa contribuição, né, assim, e ele vai então romper com Freud um pouco depois, assim, só pontuar assim, Freud tinha um interesse no Jung ali também político por ser judeu, né? Ele tinha muito medo da psicanálise de ficar relacionada a uma ciência judaica, então Jung, como não era judeu, poderia tirar um pouco essa impressão da psicanálise, né? Só que os interesses de Jung foram contrariando o velho Freud, e aí eles acabaram rompendo por, né, divergências sobre da teoria da libido e até mesmo desses interesses do Jung por religião, né? E aí, por isso, eu acho que é importante passar por isso para dizer assim que quando ele rompe com Freud, então ele vai mergulhar no seu próprio processo interior, né? Assim, não necessariamente, não, parece que ficou meio causal isso, né? Mas assim, me parece que ele vai então dedicar a própria teoria, né, a partir disso, e vai se dedicar então a essa busca interior, essa investigação. E hoje a gente tem notícia dessa busca, desse mergulho interior como o Livro Vermelho, né? Assim, então, Jung vai passar anos aí dedicado à escrita e ao desenho, né? Do que a gente tem hoje como Livro Vermelho, mas ele guardava isso a sete chaves, porque ele tinha muitos receios de como isso ia ser interpretado, né? De como ia ser lido. E, desculpa, ele também tentava buscar, né? À medida que ele ia desenvolvendo o material do Livro Vermelho, ele ia também tentando sedimentar teoricamente, cientificamente, aquilo que ele estava experimentando, né? E Thomas Chalfsky levantou a mão, não sei se ele quer Talvez seja falar. legal você explicar para a gente o que é esse Livro Vermelho, que ele é meio bem polêmico e tem muita gente que não conhece. Beleza, boa, Thomas Chalfsky. Bom, o Livro Vermelho é uma espécie de um diário, assim, acho que eu posso dizer, de um diário aí, talvez, né, talvez eu seja queimado na fogueira pelos junguianos, mas como um diário mágico, assim, né, onde ele ia tendo alguns, o que a gente entende como imaginação ativa, né, que era o quê? Enfim, então, no Livro Vermelho, Jung foi tendo um diálogo com a própria alma, né? Se a gente pega o começo ali do Livro Vermelho, ele está o tempo inteiro interrogando a alma dele, né? Assim, onde está, né? Ele fala assim, tem um trecho muito bonito onde ele pergunta à alma dele onde ela estava, porque ele tinha procurado ela nas pessoas, no dinheiro, nas viagens, em todos os cantos e não tinha encontrado a própria alma. Ou seja, ele fala assim: procurei você no mundo externo e não te encontrei. Aonde estás? Então, o Livro Vermelho inicia então com essa busca do Jung por essa alma, né? Por esse diálogo, por esse religare. Então, ele vai escrevendo a partir de imaginações ativas, assim. A imaginação ativa ainda não tinha esse nome na época, né? Ele nem entendia muito bem o que é que ele estava fazendo, ele vai entender depois que ele estuda alquimia, mas ele é um confronto com as próprias imagens do inconsciente. Assim, uma espécie de uma escrita automática, onde ele fica ali, né, no seu próprio
escritório, e à medida que essas imagens vão sendo evocadas, ele vai dialogando com elas, né? Assim, e vai escrevendo, né? Ao mesmo tempo que ele tem essa imaginação, ele também escreve. E além desse diálogo com a própria alma, com o próprio inconsciente, ele também pintava, né? O Jung pintou obras brilhantes, assim, que estão reunidas no Livro Vermelho. Então, o Livro Vermelho é basicamente isso. Assim, eu diria que é a opus do Jung. Assim, né? É o grande trabalho interior que ele realmente fez, encarnado aqui. Não sei se eu acho que tá respondido, Thomas Charles. Ah, sim, toca. Beleza. E aí, assim, gente, então o Jung não entendia muito bem o que ele estava fazendo, tinha uma certa insegurança, assim, de como aquilo ia ser julgado. Ele chega a recorrer à literatura gnóstica para tentar entender aqueles símbolos que iam aparecendo no seu próprio trabalho, mas há esse relato de que a literatura gnóstica ainda não dá conta de explicar aquilo que ele estava vendo, aqueles símbolos, e ele vai começar a entender realmente aquela experiência quando ele encontra a alquimia. E o primeiro livro, então, que chega até o Jung, né, o primeiro texto, é O Segredo da Flor de Ouro, né, que é um livro, um texto que chega até ele, que ele escreve também um comentário. Então, o Segredo da Flor de Ouro também tem um comentário dele, e do Richard William, né, que também escreveu o Xing. Aí a gente tem aqui no Brasil, né, uma versão do Xing com os comentários dele, com a organização dele. E quando ele tem contato com o Segredo da Flor de Ouro, ele vai dizer que ele, enfim, encontrou algo que fundamentasse aquilo que ele estava desenvolvendo sobre o conceito de si mesmo. E também aquele texto aproximava da experiência que ele estava tendo com a escrita do Livro Vermelho, né? Assim, ele chega a pedir ao livreiro que, a partir de então, separasse os livros de alquimia que chegassem ali. Então, ele começa a recolher esses livros de alquimia que pudessem, né, chegar até a mão dele. E passa 20 anos estudando alquimia. Não é pouca coisa. Ele é muito interessante, assim, tem um historiador, que é o Sonu Chamadazani, que ele vai relatando isso, assim, e Jung não entendia boa parte do que ele lia, né, assim, pelo caráter metafórico, simbólico, mas ele fazia cópias. Então, ele pegava os livros de alquimia, ele ia fazendo cópias daqueles textos e ia percebendo palavras-chave que iam se repetindo, né? Então, assim, por exemplo, a própria Nigredo, Solve Coagula, a Lápis Filosoforum. Então, ele ia vendo essas palavras, assim, né? Ele ia formando um certo léxico, assim, desse material, né? Assim, para ir entendendo exatamente o que estava chegando até ele. Eles querem me perguntar alguma coisa? O Felipe, só por curiosidade, ele chegou aí para o lado operativo da alquimia também ou não? De pegar os processos, sair do mundo das ideias e fazer os processos? Então, Ulisses, do que eu pesquisei, não, assim, até o próprio um pós-indiano, que é o James Hillman, vai chamar a atenção para a gente não literalizar aquilo que os alquimistas estavam dizendo. Assim. Como se a gente entendesse que aqueles processos que eles escreviam estavam realmente ligados a processos internos e não necessariamente à matéria ordinária do mundo, sabe? Então, a experiência dele era interior mesmo. Vou só fazer um apêndice nesse comentário. Tem um livro muito interessante que saiu em 2014, chama Alquimia Decifrada, em inglês, né? Alchemy Deciphered, que o cara pega por
60 tratados alquímicos do século XIX para trás, para ele não pegar nada moderno, e ele estrutura todos esses tratados pegando cada trecho e falando, esse trecho fala sobre isso, esse trecho fala sobre isso, para achar o que os alquimistas falavam em comum. Aí ele fez um padrão de repetição para ver o que eles estavam falando de comum, o que eles estavam falando de diferente, e descobriu o alfa, que é o valor estatístico, para falar qual daquelas coisas é o que eles mais concordam. Tem muita coisa que eles discordam. O que eles mais concordam. E aí ele ordenou 200 afirmações do que os alquimistas estavam ensinando em comum. A que deu mais no top, que é o alfa 1, ou seja, é a unanimidade, é que os alquimistas falavam por metáforas. Os próprios alquimistas falam isso. Então, essa é uma coisa que... É lógico, não quer dizer que não tem trabalho de laboratório, mas o laboratório também é uma metáfora. É uma coisa meio complexa, mas eu achava legal dessa informação, porque não é que hoje a gente interpreta que antigamente eles estavam falando em metáfora, mas eles não sabiam. Não, eles sabiam que estavam falando sobre metáfora. Tem mais uma pergunta do Rodrigo. É só uma dúvida. Você falou que ele ficou 20 anos estudando, ele foi tentando decifrar alquimia assim, na marra, sem ninguém assim para auxiliar ou indicar, vai por esse caminho, ou apareceu várias pessoas ao longo desse período? Como é que foi? Boa. Sim, ele teve interlocuções, né? Teve interlocutores. Tem um autor que é Silberer, tá em tudo aqui no livro do Sanu Chamadazani, né? Uma biografia em livros. O próprio Richard William, enfim, tem um outro que chama Flor Noir, que é um outro colaborador dele. Eram pessoas na época que também estavam estudando, como posso dizer assim, algo marginal à ciência moderna, né? Assim, que tinham esses interesses também por religião, por ocultismo, né? Assim, no livro Uma Biografia em Livros, do Sonu, a gente vai ver que o Jung tinha um livro do Arthur White, do Waite, o Arthur Waite. Então, ele tinha livros, ele foi chegando até ele vários livros, inclusive de ocultismo, assim. Ele teve contato com a obra de Paracelsus, então ele até escreve, né, nos estudos alquímicos, tem uma parte boa onde ele fala do trabalho do Paracelsus. Então, ele vai ter esse diálogo com pessoas contemporâneas a ele, mas também com esses livros que iam sendo recolhidos ali a pedido, né, para esse livreiro que ele tinha. Então, retomando, né, esse contato, então, principalmente com o Segredo da Flor de Ouro, foi, então, fundamental para que ele começasse a entender, assim, porque a chave da obra do Jung é sobre o processo de individuação, que é esse processo de tornar-se si mesmo. Né? Assim, o Jung vai dizendo, então, ao longo da obra dele, que a gente cresce e é ensinado a se adaptar a essa cultura que a gente está, né? Assim, isso é um processo que todos nós passamos ao ir para a escola, ou mesmo na criação dentro de casa. E toda essa formação acaba nos afastando dessa essência, dessa natureza interior, né? Assim, e o processo de individuação seria, então, esse retorno, esse religare com essa verdade interna, né? Assim, então, quando o Jung encontra a alquimia e vai ali ver sobre a meta, sobre a Lapis Philosophorum, ele vai começar a perceber que aquilo que ele estava lendo ali na alquimia tinha muita semelhança com o que ele estava desenvolvendo na obra dele. E especialmente, então, eu queria falar um pouco sobre O Segredo da Flor de Ouro. Assim, é um livro belíssimo, não sei se alguém aqui já teve contato. Tá, não, gente. Não está esgotado, não. Tem na Amazon. Enfim, O Segredo da Flor de Ouro é um trabalho alquímico, é um texto alquímico oriental, então ligado ao taoísmo,
e onde a gente vai ver esse trabalho interior por meio da meditação para que se alcance a flor de ouro. Então, é retratado ali etapas, e é muito interessante porque acho que a gente vai vendo várias coisas que vão se repetindo em outras tradições, né? Então, ali a gente vê um pedido ao trabalho diário. Então, assim, a gente vê assim, olha, medite diariamente, medite cada dia um pouco mais. Essa ideia também do vazio, então, assim, de que é preciso alcançar esse estado de vazio, que a partir desse estado de vazio que poderia, enfim, brotar essa semente da onde surgiria a flor de ouro, né? Assim, há outras coisas também que são relatadas nesse processo, assim, de uma certa fusão, né? Então, a gente vê ali que no processo de alcançar essa flor de ouro, há uma certa fusão da vontade e do espírito. Outras coisas que são relatadas assim da flor de ouro como um elixir, né? Assim, então é relatado a flor de ouro, ela é tratada como um elixir da vida. Também trazem os efeitos dessa conquista, né, do adepto que alcança então essa flor de ouro, como ele se sentiria, assim, do como ele estaria ali dotado, então ao alcançar essa flor de ouro, e tudo isso vai então ao encontro do que Jung estava pensando, né? Assim, ao escrever sobre o si mesmo, né? Assim, Jung chega a dizer isso, assim, que o ego, né? Aquilo que a gente entende como eu, está para o si mesmo como a Terra está para o Sol, né? Assim, então a gente de certa forma, no nosso processo interior, busca religar com esse sol, então, né? Assim, esse seria um processo de doação, seria então essa religação. Bom, então passando assim sobre essa questão do segredo da flor de ouro, eu ia falar um pouquinho Deixa eu fazer uma sobre, perguntinha sobre esse livro. por Uma coisa que a favor. gente vê bastante na alquimia chinesa é a questão do corpo adamantino, corpo de diamante, que teoricamente é aquele negócio que, se você construir direitinho agora, ele vai te garantir uma imortalidade. Então, ele é muito parecido com o que o pessoal do Quarto Caminho fala, de que a imortalidade não é para todo mundo. Tipo, o pós-vida é só para quem se dedicar para ele. E eu queria saber qual que é a análise que o Jung fez, ou que você tenha lido alguma coisa assim, sobre essa questão da imortalidade. Boa. Do que eu já vi, Thomas Schultz, acho que essa leitura é de que a alma realmente ela é imortal, né? Assim, então, assim, acho que todo esse trabalho alquímico passa então por essa leitura dessa imortalidade da alma, mas essa eternidade, bom, o que eu estou pensando aqui? Jung trabalha a ideia do... Eu acho que é importante pontuar, assim, tudo que o Jung traz é uma leitura psicológica dos fatos, né? Assim, então, acho que toda vez que ele vai falar sobre essa imortalidade ou sobre até esse renascimento, é tudo de uma forma simbólica, né? Assim, então, assim, acho que de certa forma, quando ele vai descrevendo ali os estágios últimos, né, assim, dessa grande obra, quando a gente vai falar da Comíncio, acho que se alcança então esse estado de eternidade, né? Mas tudo, acho que se a gente for traduzir psicologicamente, acho que o que a gente dá conta de falar disso, que eu dou conta de falar disso é como algo simbólico, metafórico, assim, não sei se eu te respondi. Ok. Mas a gente sabe que é simbólico, mas ele sabe o que simboliza?
Olha, Seria uma união com o self, alguma coisa assim? sim, eu acredito que sim, assim. O que a gente tem dessas imagens da Opus, né, da pedra, a gente tem, então, essa ideia do casamento alquímico, né, assim, do hierogamos, né, assim, desse casamento alquímico, que seria aquilo que o Jung vai dizer, que ele vai chamar de função transcendente, né, assim. Ele vai dizer que a gente, então, se diferencia, a gente cresce, então, né, na sociedade, a gente vai trabalhar, vai casar, vai ter filhos, então a gente vai ter essa vida ordinária, né, assim, e nesse processo de se religar, né, assim, de contato com o self, a gente vai retomar, então, a essa busca interior. Ele vai dizendo isso como um processo de contra-natura, né, assim, ou seja, você acaba tendo certas atitudes onde você acaba sendo, como é que posso dizer assim? Desculpa, eu... A gente pode dizer assim, por exemplo, que na nossa vida, eu não entendo nada de psicologia, tá? Então, por favor, me corrija. Eu quero só entender qual que é a linguagem que o Jung usa. A gente pode dizer que a gente, no dia a dia, a gente tem várias vidas e mortes, porque a gente, por exemplo, eu vou para a casa da minha avó, eu sou o neto dela e eu tenho o personagem neto da avó. Aí eu vou na casa de outra pessoa, eu sou um personagem para ela. Aqui eu sou o Tavoslauskas que apresenta para vocês. Para minha mãe eu sou outra pessoa, para outra pessoa eu sou outra pessoa. E todos esses personagens, eles nascem e morrem várias vezes ao dia. Mas aquele personagem que não morre, então, portanto, ele é eterno, seria isso que a alquimia busca. Aquele seu eu verdadeiro que não vai surgir, desaparecer, porque ele é mais real, ele é mais ligado com o seu self. Seria, nesse sentido, a gente poderia falar que essa seria a imortalidade que a gente pode ler? Bom, eu acho que essa leitura, então, assim, o que seria esse estágio final? Eu acho que tem que a gente tem, assim, pelo menos para a psicologia, né? Assim, primeiro, a gente pensa muito o que seria se a gente realmente alcança esse estágio final em vida ou se em pequenos processos da nossa vida a gente alcança uma rubedo, por exemplo. Sim, eu acredito nisso. Então, acho que esse é um ponto, assim, diferenciar assim, se a gente se torna imortal, então, assim, né? Enfim, cheguei a concluir, ou se em diferentes processos da nossa vida, em diferentes etapas da nossa vida, é possível alcançar esse estágio final aí da rubedo, por exemplo, mas numa questão, por exemplo, né? Assim, Faz sentido. não sei se isso aproxima aí do que você estava me perguntando. Eu acho que sim. Acho que esse é um assunto que é bem complexo, na verdade, mas conseguiu me esclarecer algumas coisas. Tem material para pensar aqui. Pode Felipe, colocar. eu tô com uma pergunta aqui do irmão Ain. Ele fala assim, por que o Jung não é trabalhado na academia de psicologia? Olha, Marcelo, as pessoas, bom, acho que as pessoas acabam deslegitimando muito a obra do Jung por ele ter se interessado por assuntos tão marginais assim a ciência, né? Ele tem um livro, por exemplo, que ele fala de OVNI, né? Assim, das figuras vistas no céu. Então ele vai estudar alquimia, ele vai estudar religião e acho que, pelo menos no campo da psicologia, a gente vai ver que essas questões muito ligadas ao simbólico, elas vão sendo muito deixadas de lado, né? Jung fazia uma crítica muito grande ao racionalismo, né? Assim, e ele ia dizendo que tudo que é da ordem do inconsciente, ele dizia assim, olha, as pessoas não levam em conta o inconsciente porque elas não percebem que esse inconsciente tem uma linguagem simbólica.
né? Então, para a gente ter uma relação com esse inconsciente, a gente precisa dar conta de uma linguagem simbólica. E o homem moderno se afastou dessa vida simbólica, né? E, inclusive, vai dizer isso, assim, que o sujeito neurótico, o sujeito que adoece, ele, na verdade, ele está vivendo um grande estado de separação consigo mesmo, porque ele está apartado dessa vida simbólica que os ritos, que a religião dava conta, né? Assim, então, acho que por conta disso ele acaba sendo deixado de lado e mais estudado nas ciências da religião, sabe? Assim, entre meus pares, eu lembro assim de ver isso, assim, um certo preconceito mesmo, o que eu acho uma pena, porque acho que ter Jung na universidade proporcionaria uma leitura contemporânea também de tudo que ele estava propondo naquela época, né? Acho que a subjetividade mudou muito, né? Se a gente olha para os dias de hoje e para o tempo em que, né, o Jung viveu, a sociedade é bem diferente. Então, acho que se a gente tivesse mais Jung na universidade, acho que a gente poderia estar também atualizando o que a gente vive hoje, né, a leitura dessas lentes que ele trouxe para a gente. Tem outra pergunta. É o seguinte, na universidade já não é muito visto, mas, assim, no meio ocultista, todo mundo fica falando, Jung isso, Jung aquilo outro. Jung não é simples de estudar. Jung, você não tem assim, me corrija se eu estiver falando errado, uma série de livros assim, que você possa chegar e ler. Você primeiro tem que ler quem estuda Jung para começar a entrar, porque Jung é bem complexo, para depois ler as outras obras. Aí, assim, nesse meio cultista, todo mundo fala de Jung. Você acha que esse povo sabe alguma coisa de Jung ou é mais outra coisa assim que o povo está falando de física quântica? O Jung é Vira tipo um termo Einstein das guarda-chuva para citações. colocar ali. O Jung é tipo quântico, tipo, sei lá, o Einstein, né, das aquelas falas motivacionais, e a galera não sabe do que está falando. Olha, o que eu vejo, gente, assim, há sim uma incompreensão de alguns conceitos que eu entendo fundamentais da obra dele, assim, como arquétipo, inconsciente coletivo. Mas eu sempre que escuto, eu sempre tento pensar assim, pô, Jung não foi o único que falou de arquétipo, nunca foi o único que falou de inconsciente coletivo, então quem sou eu para também ficar, de certa forma, falando o que está certo e o que está errado, né? Assim, mas eu acho que eu tenho feito umas lives com o Rogério Bettoni, da Oficina Palimpsestos, e a gente tem conversado sobre temas, né, temas chaves assim da teoria. A gente já conversou sobre sincronicidade, a gente já conversou sobre sonhos, a gente teve uma conversa sobre alquimia, né? Assim, então acho que é uma oportunidade também. O que eu vejo assim é uma impressão muito pessoal, que também por mais contraditório que seja, muitos junguianos têm medo de ser lido como místico, como esotérico, e isso não ser bem visto também para a comunidade. Então, acho que acaba tendo uma certa distância muito grande entre campos que têm tanto interesses em comum, sabe? Assim. Eu vou pongar no Rodrigo. Aproveitando a deixa da série, perguntas que você sempre quis fazer, mas nunca teve um junguiano para perguntar. A gente vê muito, principalmente eu sou taróloga e astróloga, né? E eu vejo muito na astrologia também os estudos do Jung. E uma coisa que eu sempre fiquei pensando não entendo nada de psicologia. O que você pensa sobre os limites do uso oracular na psicoterapia, na psicanálise ou vice-versa, né? O quanto disso é possível realmente fazer, o quanto disso não seria ético,
por exemplo, um psicanalista que é astrólogo e que vê no mapa do consulente que terá um acontecimento assim, assim, assado. Isso poderia ser usado em psicanálise? Como que funciona isso? Eu sempre quis muito saber isso. Obrigado, Bárbara. Olha, eu acho que eu sou tarólogo também. E eu sempre diferencio os meus clientes, sabe, Bárbara? Porque eu acho que há uma diferença de posição para o cliente, né? Assim, acho que quando alguém me procura para um processo de psicoterapia, até orientado por Jung, cabe a mim fazer com que ele entre em contato com o próprio si mesmo. E não que eu fique dando alguma direção para ele, ou apontando caminhos, ou mostrando tendências. E eu acho que quando alguém me procura ou procura algum oraculista, a expectativa é justamente essa, de que aponte tendências, aponte caminhos, que fale disso, né? Assim, fale do que vai acontecer. Então, assim, eu acho que se uma pessoa é terapeuta e taróloga ou astróloga ou qualquer outra coisa, assim, do meu posicionamento, eu acho que é interessante só diferenciar esse cliente, sabe? Assim, para que a gente não fique também nesse lugar super poderoso para o cliente de psicoterapia, porque já é uma demanda natural, né? A gente já procura terapia com essa transferência de que aquele cara sabe o que eu estou passando, né? Assim, e a gente estuda mesmo para poder orientar, mas para que o próprio sujeito encontre suas respostas num processo de análise. Numa consulta oracular, a finalidade é outra, então acho que o posicionamento também é outro. Fica Então, mais no campo dos dados, né? A coleta de dados, análise de dados, que são estudos interessantíssimos que ele fez, principalmente de astrologia, eu acho fascinante. Jung estudou por muitos anos também a astrologia, mas deixou muito pouca coisa escrita. E acredito que por esse mesmo medo aí, né, de não ser legitimado. E dizem que a filha do Jung foi uma excelente astróloga, né? Uma das filhas dele foi uma excelente astróloga. Ele pagou muito preço de ir contra o Zeitgeist, né? Basicamente. Uhum. Uma pergunta do Robson. Você, como junguiano, tarólogo, alquimista, o que você acha do livro do Jung, aquele livro Jung e o Tarô? Você poderia dar uma review para a gente desse livro? Olha, eu acho esse livro, assim, enquanto amplificação, que é um termo junguiano, né, assim, um termo bem junguiano, né? Você pegar um símbolo e amplificá-lo. Eu acho ele interessante, assim. Já ouvi de outras pessoas que jogam tarô fecharem um pouco a cara para ele, mas eu acho que todas as vezes que eu consultei, eu acho que amplificou muito os símbolos para mim, assim. E Mas, você vê alguma ligação do tarô, da alquimia e do Jung, tudo junto aí nesse pacote? sim, tem um livro, Alquimia e Tarô, que é incrível, né? Assim, esqueci o nome do autor. Eu estou com ele aqui, achei. Esse livro eu acho ele realmente bom. Esse aqui, ó, do Robert Place. Acho ele mais interessante do que esse aí, Jung do Tarô. Ele faz uma correlação de Jung, alquimia e tarô. Acho que eu recomendo esse aqui, como o Robert Inclusive, Place. o Robert Place ele criou um deck de tarô bem focado na iconografia alquímica. É bastante interessante, assim. Sim, esse livro é muito interessante porque ele faz um estudo dos elementos, né? Então ele vai falar tanto dos elementos, mas ele vai relacionar também a tipologia do Jung, né? Do tipo psicológico. Então ele vai falar do tipo pensamento, do tipo não, né? Do tipo introvertido, extrovertido e das funções, sentimento, pensamento, sensação, intuição. Então ele tem uma introdução bem interessante, assim. Achei bem rigorosa mesmo, assim, falando de...
Certo. E para quem está chegando, teria alguma obra do Jung que você recomendaria, além da Flor de Ouro? Olha, sim, acho que o volume 7/1 e o volume 7/2 são ótimas portas de entrada, são Psicologia do Inconsciente e o Eu e o Inconsciente. Inclusive, no Eu e o Inconsciente, o Jung vai descrever todo o processo de individuação, que tem a ver com isso, assim, gente, a gente desidentificar com as coisas externas e dar atenção às coisas internas, né? Assim, então você recolhe as projeções, aquilo que a gente está projetado no mundo, as nossas sombras, né? Assim, a gente recolhe essas projeções. Então, acho que no Eu e o Inconsciente ele descreve bem todo o processo de individuação também, e acho que é um bom começo. Gente, não sei como é que a gente está, mas eu tinha pensado da gente falar um pouco das operações alquímicas. Por favor, vai ser muito interessante. Por favor. Era justamente a minha pergunta. Quais são as operações alquímicas que o Jung trouxe da alquimia para ele? Ai, que bom, eu estou assim, gente, será que eu vou embora sem falar disso? Não é possível. Não. Qualquer coisa você volta outro dia também. Então, gente, acho que essa é uma parte prática aí, né, que pode interessar a todos, falar então dessas operações. Então, temos esses estágios da matéria, né, assim, que é a nigredo, albedo e arrubedo. O Jung vai trabalhar mais esses 3 estágios, né, assim, há um pós-jungiano que é o Hillman, que vai trabalhar fases intermediárias. Então, ele vai falar do azul, ele vai falar do amarelo, mas na obra do Jung a gente encontra mais ele falando sobre esses 3 estágios, da nigredo, da albedo e da rubedo, né? E nós temos essas operações, assim. Então, acho que a gente pode começar, inclusive, falando da mortificácio e da nigredo, né? Que é esse estágio da prima matéria. Então, assim, para uma leitura psicológica desses estágios, dessas fases, dessas operações, a mortificação é esse estágio de caos, esse estágio de sofrimento, onde o sujeito vai precisar ir mesmo assim nas suas próprias profundezas para entender as causas, os porquês, né? Então esse estágio do nigredo geralmente esse momento inicial mesmo, assim, né? Algumas pessoas até buscam a terapia falando assim, vim aqui me autoconhecer. Mas boa parte das pessoas chegam com sofrimento, né? Assim, então, esse estágio de sofrimento inicial é esse estágio da negreza, né? Assim, que está ligada à mortificácio e à putrefácio, né? Assim, e aí, essa mortificácio, eu acho que é interessante pensar assim, como toda essa mortificácio ela serve a um renascimento. Então, assim, para que a gente pense então na imagem de uma semente, a gente para uma flor, para uma árvore nascer, é preciso que aquela semente morra, né? Assim, então acho que o processo de mortificácio, num processo de análise, passa então um pouco por isso, assim, por essa descida ao Hades, né? Assim, a encarar de frente todo aquele sofrimento, né? Então, está ligada a alguma sensação de derrota, alguma tortura, algum trauma que a pessoa tenha vivenciado, né? Assim, então, tudo aquilo que ali naquele momento pode estar gerando muito sofrimento, né? Assim, e aí eu acho que também falar assim da calcináceo, então assim a gente tem algumas operações principais. Então a gente fala da mortificácio, da coagulácio, da solúcio, da sublimácio, da calcinácio, da separácio e da conúncio. Eu acho que a gente tem aí umas 7 operações principais, assim. E aí eu lembro, né, eu falei com vocês que eu ia voltar aqui, voltar a falar sobre a minha experiência na saúde mental para dar um exemplo da calcináceo.
A calcináceo, que é do elemento fogo, ela está muito ligada à frustração. Então, quando eu trabalhava na saúde mental, eu atendia tanto, né, pacientes esquizofrênicos ou psicóticos graves, quanto pessoas que eram toxicômanas, né, usuários, faziam uso abusivo de álcool e drogas. E se você vê um sujeito em abstinência, você presencia uma calcinácea a olho nu, assim. O sujeito está em fúria, o sujeito está quebrando tudo que vê pela frente, e é exatamente esse estágio dessa calcinácea, esse estágio dessa frustração que Só o para dar uma sujeito vê. contextualizada na ilustração, para quem não sabe, a calcinação é quando você deixa o negócio tão quente que a própria cinza fica branca. É um Isso, negócio super quente. isso. Então, assim, simbolicamente, a calcinácea está ligada ao fogo e como o Jung busca sempre essa, não o Jung, né, mas a busca dos opostos, né, a conciliação dos opostos. Esse fogo é tanto o fogo do Espírito Santo, né, assim que a gente vê ali na sarça de Moisés, que está ali, né, se manifestando, como esse fogo também infernal, ou esse fogo do desejo, né, assim, das coisas mais quitônicas, terrenas, né, assim. Então, tudo aquilo que a gente vê que passa por essa ordem de um afeto intenso, a gente vê que tem uma calcinácea envolvida, né? Assim, e principalmente quando algo ainda é muito da ordem do ego. Então, a calcinácea ela vem justamente para purificar esse desejo, né? Assim, às vezes um processo de calcinácea acontece para que aquele ego ali se frustre, né? Assim, perceba o seu tamanho e de certa forma também purifique esse intento, essa vontade. E aí, como o Thomas Chalsky estava dizendo, a calcinácea, então, ela vai deixar esse resto, que é essa cinza, que é esse pó branco, né? Assim, que é essa cal. Então, assim, que também está ligada ao albedo, que é que é o branco, né? Esse estágio da matéria que é o branco, que é esse esclarecimento, que é esse entendimento. Então, acho que no final aí de um processo de uma calcinácea, a gente alcança esse estágio aí da albedo, desse branco, desse entendimento, assim. Outra operação, assim, para trazer, da solúcio. A solúcio é ligada ao elemento água, né? Assim, então, acho que num processo de análise, a gente lê a solúcio, por exemplo, na transferência, né? Nessa relação de transferência, que é essa relação de confiança que o paciente tem com o analista. Quando um analista interpreta o sofrimento do paciente, de certa forma, essa interpretação ela tem esse caráter dissolvente, né? Assim, aquela interpretação geralmente apazigua ou desconstrói aquela ideia ou aquilo que o paciente estava tava elaborando. E por isso, às vezes, a resistência também no processo de análise, porque não é fácil receber um solvente, né? Assim, não é fácil, muitas vezes, receber uma interpretação. O James Hillman ele vai falar da importância da gente saber o tempo das operações, né? Assim, então, acho que a grande arte da alquimia tem a ver com você saber como jogar com essas operações, saber o momento certo de operar ali, né? O que é que pede, que momento que é aquele, né? Se você está com um paciente muito fragilizado emocionalmente, não é o momento de você chegar interpretando, né? Assim, ou seja, jogando mais solvente ali naquele processo. Aí é um processo mais de uma coagulácea, né? De ajudar a ter terra ali, né? Assim, ajudar aquele sujeito a se fortalecer, a se fortificar um pouco mais, para depois dar conta de, enfim, mudar, né? Assim, então, a solúcio está ligada ao elemento água. Num processo de análise, a gente pode ver nisso, sim, também. Mas a solúcio, enquanto água, está muito ligada à fertilidade, às forças criadoras.
Então, tudo de criativo que pode haver num processo de análise passa também por um processo de solúcio, né? Assim, e a gente vê também no Edinger a solúcio dionisíaca, que é o Dionísio, então, né, enquanto ele Deus estraçalhado, né, assim, ele também é muito ligado a solúcio, a orgia. Então, todo esse movimento orgiástico, toda essa relação, às vezes, com o sexo desse lugar orgiástico, dionisíaco, também passa por essa solúcio, passa por eu me desidentificar com o meu eu e estar ali um pouco disperso, e identificado com o grupo. Então, é o carnaval, né? O carnaval é uma super solúcio ali, de certa forma, você fica nesse estágio bem dissolvido ali no todo, né? Assim, essa relação bem dionisíaca mesmo, que a soluço também tem esse caráter, né? Assim, a coaguláceo, ela, como eu né, já citei, assim, então a coaguláceo está ligada ao elemento terra, né? Assim, acho que tem uma frase aqui, né? Tudo aquilo que é permanente e habitual deve ser dissolvido por calor ou água. E tudo aquilo que é aguado, flutuante, incerto e vaporoso deve ser endurecido, engrossado, fixado e reduzido, né? Então, tudo aquilo que tem a ver com a nossa identidade, com o que eu falo sobre mim, está muito ligado à coaguláceo, né? Esse momento terra, onde eu falo assim, eu sou o Felipe, eu sou branco, eu sou um homem gay, eu sou psicólogo. Então, tudo isso, de certa forma, que constrói essa identidade, tem a ver com essa operação alquímica, com essa coaguláceo, né? Assim, aí, a sublimáceo, que eu ia dizendo para vocês também, né? Eu falei de 7 operações principais. A sublimáceo está ligada ao elemento ar. Acho que é interessante pensar em tudo aquilo que todas as nossas, como é que posso dizer assim, todos os nossos interesses, por exemplo, por meditação ou por algo transcendente, está ligado à sublimáceo, né? Assim, então, toda essa busca por uma elevação, por alcançar o céu, por uma busca transcendente, está ligada à sublimáceo, né? Assim, então, imagens alquímicas ou mitológicas, né? Um arrebatamento, né? Ou quando Elias é arrebatado ali na Bíblia, né? Tudo isso são imagens simbólicas desse estágio dessa sublimáceo, está ligado ao elemento ar. E aí, acho que outras 2 operações muito importantes, que são a separácio e a conúncio. A separácio, então, ela tem a ver com essa distinção, com essa discriminação das partes, né? Assim, então, para a psicologia, né, assim, acho até que como a gente vai explicando o processo de formação de uma criança, a criança ela nasce indiferenciada com a mãe, né? Assim, inclusive a gente tem na psicologia analítica a imagem da Ouroboros como uma imagem arquetípica da infância. Então, quando a criança nasce, ela está nesse estágio urobórico, ela está indiferenciada, ela está completamente misturada ali com a mãe. E aí é preciso que ela vá se diferenciando dessa mãe ou desse cuidador, dessa cuidadora, né? Assim, ou seja, se separando dessa figura para ir se constituindo enquanto sujeito, né? Assim, e acho que a separação passa um pouco por isso, assim, todos os momentos que a gente às vezes se vê indiferenciado, é preciso uma separação ali. Então, às vezes, numa relação amorosa, às vezes há uma fusão muito grande, né? Assim, e o sujeito já está completamente misturado, ou às vezes numa relação muito adoecida. Então, a separação não é que os dois têm que terminar,
mas é que é preciso dar a cada um, né, assim, o que é de cada um, assim, né, que eles possam dar conta de se distinguirem ali, fazerem essa separação. Eu lembrei E daqueles casais que usam a mesma foto de perfil com os dois identificando como uma pessoa só no mesmo perfil. sim, 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 exatamente. E é isso, assim, acho que é interessante pensar por que que isso dá problema, né? Assim, é porque isso, de certa forma, remonta a algo incestuoso, assim, né? Acho que tudo que é urobórico retoma a gente a esse estágio muito anterior dessa concepção de um ego, né? Então, isso começa a ser muito angustiante também, gera muito sofrimento, porque acaba relembrando a gente, mesmo que inconsciente, a estágios ainda incestuosos da psique, né? Onde não há diferenciação nenhuma entre eu e o outro. E a Coníncio, que eu estava aqui, né, falando que tem a ver com a Rubedo. Então, a Rubedo como esse estágio último da obra. Então, assim, acho que a gente às vezes tem essa imagem de que se elevar, crescer e evoluir espiritualmente tem a ver, assim, acho que acredito que vocês não, mas acho que numa leitura vulgar, assim, acho que é ir para o alto da montanha, meditar e aí a pessoa se tornou um ser iluminado, né? E eu acho que a psicologia analítica e a própria alquimia vai trazer é que é o contrário, é esse retorno, né, ao mundo, né? Assim, então, a Conúncio está ligada a essa lápis, a essa rubedo, que é vermelha porque é sangue, é vida, é desejo, é religare, é eros também. Então, é você estar ali em contato com as pessoas, né? Assim, então, acho que o estágio da Conúncio, então, ele seria esse essa reconexão, então, e esse encarnar, né, a alma encarnada no corpo. Então, quando eu falei do livro vermelho, que Jung estava ali questionando aonde estava a alma dele, né, assim, eu diria que a Rubedo seria essa alma na matéria, quando a gente reúne aquele corpo com essa alma que estava aí vagando, perdida, e que eu não fazia muito conta do que estava acontecendo comigo enquanto ela estava aí dissociada. Houve uma pergunta aí da Bárbara. Onde que você encaixa a Eucaristia nesse processo todo? Que recentemente eu li um livro de uma junguiana e ela falava assim, eu até trouxe aqui. Jung escreve sobre a Eucaristia como símbolo do processo de individuação. Trata-se da reminiscência da antiga festa da lua nova dedicada à deusa, onde bolos em forma de lua e libações de sangue eram servidos para refortalecimento da vida. No papel de mediadora, também papel da prostituta sagrada, a sacerdotisa é ministrante dos sacramentos. Ela faz a mediação entre a divindade e o homem por meio da oferta de elementos simbólicos, tanto do corpo quanto do espírito. É a Nancy Qualls Corbett. Então, Bárbara, o Jung vai utilizar algumas imagens arquetípicas, algumas imagens simbólicas para falar do si mesmo. Então, a gente tem a lápis, a gente tem o Mercúrio, a gente tem o peixe, né, o simbolismo do peixe, e a gente tem Cristo. Então, quando Jung vai estudar sobre o cristianismo, ele vai dizer disso, assim, que o Cristo é o si mesmo de Jesus Cristo, né? Assim, Jesus, o homem histórico, né, tinha em Cristo esse si mesmo. E a nossa tarefa, isso inclusive ele fala no livro vermelho, está em buscar o nosso Cristo, não o Cristo de Jesus. Não que a gente tem que viver o que Jesus viveu, mas que a gente entre em contato com essa dimensão crística nossa. Então, esse rito dessa consagração, né, assim, na Igreja Católica, ela busca remontar essa união, essa conúncio mesmo, né, assim, de você receber o corpo de Cristo.
Então, é revivido, de certa forma, isso. Então, Jung descreve, ele tem alguns livros dedicados ao estudo do cristianismo, então ele tem o símbolo da transformação na missa, que é onde está escrito todo esse processo, né? Assim, e ele vai fazer essa correlação, assim, até com a própria alquimia. O próprio batismo está muito ligado a uma operação alquímica que é a solúcio, né? Assim, há ali um renascimento para uma nova vida. Então, isso também está ligado a uma operação alquímica que é a solúcio. Não sei se eu te respondi. E é o ápice da missa, né? A Eucaristia. Então, aquele momento é interessante porque é individual, mas inserido naquela coletividade da igreja, né? Isso. Eu acho que o ponto, assim, que eu sempre fico me perguntando é como a gente, às vezes, de certa forma, vivencia esses ritos, mas não experiencia o que ele está trazendo. Porque eu não sei se quem participa da missa, eu não sou católico, mas tem essa vivência de união com Cristo. Eu não sei, é uma questão, assim, sabe? É, enfim, acho que Jung pontuava muito isso, assim, como que às vezes esses ritos vão perdendo esse sentido mesmo. Acho que a coisa se torna só uma letra. Ele falava muito flatus voices, né? A pessoa falar da boca para fora, falar besteira, né? Mas aquilo não ter realmente um efeito na própria alma, assim. Uma pergunta. Você estava falando dos processos aí alquímicos e a relação com a psicologia junguiana. A psicologia junguiana, se uma pessoa vai se tratar, isso em qualquer psicólogo, é uma pergunta minha, que trabalha com Jung, ele vai fazer essa jornada alquímica ou isso é específico de quem tem esse tipo de conhecimento? A minha pergunta é, o Jung estudou alquimia e fez essa correlação. E com esses estudos, os psicólogos hoje conseguem fazer essa jornada alquímica, de sair do chumbo para chegar ao ouro, para chegar à pedra filosofal, com os pacientes, ou é específico de poucos terapeutas que têm esse conhecimento? Ô, Rodrigo, achei essa pergunta muito, muito importante, assim. Eu acho que tem um ponto, assim, que, de toda forma, acho que todo psicólogo vai buscar com que, todo psicólogo junguiano, né, vai buscar com que aquele paciente tenha um contato com o self, né, assim. Então, agora, aonde isso vai levar, não dá para saber, né, assim, esse contato fica parecendo, às vezes, muito elevado, mas se a gente estuda algumas vidas, por exemplo, de São Francisco, né, assim, o self de São Francisco era a pobreza, ele se casou com a pobreza, né, e levou a vida que levou aí, né, assim. Então, acho que é interessante pensar assim, que, de certa forma, sim, a cada sujeito que chega em consultório de um analista junguiano, né, cabe a gente a tentar fazer com que ele entre em contato com esse si mesmo. Como? Pedindo sonhos, né, assim, escutando esse inconsciente. Então, acho que é muito comum, não sei se alguém já passou por algum processo de análise junguiana, o analista junguiano pedir um diário de sonhos, né, assim, justamente para que a gente possa ir medindo esse grau de proximidade com o si mesmo, sabe? Assim, igual eu disse, a gente se afasta disso, mas acho que através da análise de sonhos ou de outras técnicas expressivas, né, assim, acho que a gente pode ir entrando em contato, então, com esse si mesmo e vendo para onde isso vai levar o sujeito, né, assim. Então, e aí quando eu falei assim, não dá para saber
qual que é a grande obra de cada um, porque é só mesmo nessa interação com o si mesmo, com o self, é que a gente vai saber o caminho, né? Assim. Mas o Jung fala uma coisa que eu acho muito interessante na prática da psicoterapia, que ele vai dizer que nenhum terapeuta leva o seu paciente que um terapeuta só leva o paciente até onde ele mesmo caminhou no seu próprio processo interior. Então, acho que também isso aumenta a responsabilidade da gente, porque enquanto analista a gente tem que fazer esse processo, né? Assim, tem que ir atrás dessa lápis, né? Assim, dessa pedra filosofal, porque para que a gente dê conta também de conduzir esse processo, né, do outro. Então, acho que também tem esse ponto, assim, que eu acho muito interessante quando o Jung fala isso. Aí, alguém fechou alguma pergunta? Acho que eu olhei. Tem uma do Vini. Você acredita que a pessoa consiga passar pelo processo alquímico sem a terapia? Sim, eu não sou daqueles que acham que só minha igreja salva, não. Acho que é isso, assim, esses processos estão acontecendo aí. Acho que o mais importante seria essa busca interior, né? Assim, agora, qual é o caminho? Se vai ser com um analista junguiano, ou se não vai ser com análise, vai ser com a prática da yoga, né? O Segredo da Flor de Ouro relata esse processo com meditação, né? Assim, por que o Jung levava muito em conta a religião, as religiões? Porque ele acreditava justamente que se você for nos textos sagrados dessas religiões, a gente tem ali um caminho, né? Assim, então, ele falava assim, se a senhorinha gosta de ir na missa, deixa ela ir na missa, aquilo tem uma função, né? Assim, é importante para aquela senhorinha ir na missa, assim. Então, acho que é isso, assim. Acho que não é só fazendo análise que você chega até a sua grande obra, não. Tenho mais uma pergunta. Deixa eu fazer uma que eu acho que vai ser interessante. Já foi um Sunday essa sua apresentação, mas eu quero pôr uma cerejinha aí em cima, uma perguntinha para você. Explica para a gente o que é a imaginação ativa, porque eu acho que isso tem muito interesse para quem gosta de hermetismo, de alquimia, de cabala, e é uma coisa que a própria Inner Garden usa bastante, que é uma organização alquimista atuante hoje em dia. Explica para a gente o que é a imaginação ativa. Olha, gente, eu vou explicar, mas ser bem honesto com vocês, porque eu não pratico imaginação ativa. Então, o que eu vou fazer é explicar o que eu já li e indicar leituras. Acho que é a forma mais honesta para eu lidar com isso, né? Assim, a imaginação ativa, ela é uma prática mesmo, como uma meditação, onde você vai evocar imagens. Do que eu já li, é possível que você pegue, por exemplo, um sonho e, às vezes, tem um símbolo ali, alguma imagem, algum símbolo que você ficou com aquilo ficou mais forte para você. Por exemplo, um sapato, ou uma árvore, ou um guarda-chuva, ou um cachorro. Então, a meditação ativa pode partir, por exemplo, de um símbolo de um sonho que você teve. E você imaginar e deixar com que essa imaginação floresça. E você vai escrevendo, isso é muito importante, que você descreva a imagem. Então, você vai desenhar, por exemplo, vamos supor que foi esse sapato. Esse sapato me parece do século XVIII, me lembra sei lá, a Inglaterra, e você vai, então, narrando, fazendo associações a partir dessa imaginação e descrevendo essas imagens. Então, a imaginação passa, então, a imaginação ativa passa por esse lugar. Por que ativa? Porque se você for ver no livro vermelho, há um diálogo, você vai dialogando com aquela imagem, você vai perguntando. Então, esse é um ponto muito interessante também.
Diferente de uma meditação guiada, que você vai só sendo passivamente atravessado por imagens, na imaginação ativa você dialoga, você conversa, né? Você faz perguntas. Como eu posso indicar um livro que eu já li, que eu acho muito bom, que é Inner Work, A Chave do Reino Interior, do Robert Johnson. Esse livro ele descreve essas etapas de uma imaginação ativa. Além disso, como eu falei, a minha professora na pós, ela dá cursos de imaginação ativa. Então, assim, ela também tem algumas lives, eu posso passar o contato, assim, ela atende com imaginação ativa, né, assim. Mas o que eu posso dizer é isso, assim, do ponto talvez que diferencia isso de alguma outra meditação, é esse diálogo, você conversa com a imagem, você vai perguntando para a imagem as coisas. O livro se chama A Chave do Reino Interior, vai estar espelhado para vocês, né? Eu tenho isso em PDF, eu posso passar para o Thomas Chauskas e ele passa para vocês. Esse livro ele tem um ótimo roteiro, tanto de análise de sonho quanto de imaginação ativa. É um livro Está esgotado, muito... então o PDF está liberado. Tá esgotado, tá esgotado. Mas eu acho que é interessante, assim, por mais que a pessoa não faça a imaginação ativa, que ela preste atenção nos sonhos. Acho que ter essa rotina de prestar atenção nos sonhos. Jung interpretava muito cadeias de sonhos, né? Assim, às vezes um sonho só não vai te dar a chave de alguma interpretação, né? Mas eu acho que às vezes você vai olhando um processo que vai acontecendo, um símbolo que vai se transformando de um sonho para outro, e relatando isso, acho que isso já é trabalho interior, já é muito transformador, né? Robson quer me perguntar alguma coisa. Para nós é impossível não escutar essas palavras e não relembrar dos exercícios de visualização criativa, né? Para nós é algo muito similar que está relacionado. E você acha que ativamente, então, Jung ele queria de fato utilizar e se utilizou da alquimia como base para a transformação dos seres no processo da terapia? Sim. Você acha que ativamente ele tinha essa ideia e fez isso com base nisso? Tinha essa consciência? Sim, porque o Jung ele vai dizer que boa parte das pessoas sofrem por falta de sentido. Então, ele vai dizer isso, assim, boa parte das pessoas hoje sofrem por uma falta de sentido na vida. E o que é a alquimia? É justamente uma meta, a busca de uma meta, a busca de uma obra. Então, você encontrar essa meta, né, assim, acho que tem a ver com o seu processo de análise e tem a ver com um processo alquímico. Você tem uma meta, né? Você descobriu uma direção. E é verdade que o livro vermelho é extrato do livro preto? Sim, sim. Ele foi editado por Sonusha Madazani e hoje a gente já tem esses livros negros, eles foram lançados ano passado, né? Mas sim, eles eram status dos livros negros. Muito obrigado. Ô, Felipe, eu não tento te agradecer. Foi palestra hoje, foi espetacular, cara. Um bate-papo, tirou um monte de dúvida e fez várias junções, assim, várias coisas, porque todo mundo sempre escuta assim, pô, alquimia e tal. E aí o Jung é muito citado, né, dentro do ocultismo, né? E hoje você conseguiu fazer várias pontes aí, assim, foi muito maravilhoso. Bom, a gente está fechando, então. Rodrigo Celso, considerações finais. Que aula fantástica! Transformou um assunto complexo em algo simples e ainda fez a ligação com a alquimia. Nossa, fantástico. Adorei. Ulisses Massad. Mas muito bacana, Felipe.
bem esclarecedor. Eu tinha bastante curiosidade para saber o que o Jung tinha levado da alquimia para dentro dos trabalhos dele. E ficou bem claro, achei bem interessante. E a cereja do bolo que o Tiago colocou foi realmente, fechou com chave de ouro, achei bem bacana isso daí. Muito bom. Robson Belli, considerações finais e como é que a gente te acha? Bom, para me achar é muito simples, enoquiano.com.br, lá vai ter uma página de contatos, entra ali, você vai saber como entrar em contato com a gente e descobrir se você vai buscar o inferno ou o céu com a magia enoquiana. Bom, palestra sensacional, sensacional. Eu tive que realmente buscar referências de leitura no meio da palestra. Enquanto falava, foi dando alguns insights e eu fiz algumas anotações. Parabéns pro palestrante pela palestra fantástica. Muito bom mesmo. Eu espero que retorne mais vezes. Bárbara Vestanox, considerações finais e o que é a Eclésia Babylon? Excelente palestra, um assunto que eu realmente não conheço quase nada e agora eu já sei um pouquinho mais. Tem tudo a ver com o nosso mundo, né, com as coisas que a gente ama, então certamente foi um incentivo para mergulhar melhor. Foi muito bacana mesmo, obrigada. A Eclésia Babylon é uma instituição religiosa independente, fundada nos Estados Unidos, mas atualmente com sede no Brasil, e a gente une gnosticismo, ocultismo, telema, tendo como centro do nosso culto, da nossa devoção, a deusa Babylon. E lá é um espaço aberto e seguro para todas as pessoas. Então, se você tiver interesse nesses assuntos, em ter uma vivência espiritual diferente dentro de Telema, procura a gente no www.4gsanctuary.com ou pode entrar também em contato diretamente comigo no Instagram, que é vesta.nox, N-O-X. E diretamente do Espelho de Circe, Jéssica Puga, considerações finais e o que é o Espelho de Circe? Muito obrigada, Felipe, pela aula, bastante conteúdo, né, para pouco tempo, estou até com a cabeça meio embaralhada aqui, gostei demais. Bom, o Espelho de Circe é um projeto que a gente faz artigos, podcasts, vídeos, e o nosso foco principal do nosso trabalho é o que a gente chama de um trabalho de feminino místico, que a gente faz com as meninas. Inclusive, no domingo agora, a gente vai ter o nosso segundo encontro, que vai estar bem legal, então convido todas as mulheres que estiverem aqui assistindo para nos encontrar por lá. E encontre a gente no www.espelhodecirce.com.br e a gente está no Instagram também, Espelho de Circe. E, por último, mas não menos importante, o irmão gêmeo malvado do Teoria da Conspiração, Morte Súbita. Tiago, considerações finais e como que a gente te acha? Vamos lá. Bom, não posso falar que estou surpreso, porque eu sabia que ia ser espetacular a palestra do Felipe. Ele manja muito do que fala e fala muito bem. E queria fazer 2 convites para a galera. Um é conhecer o mortesubita.net. Lá, se você gosta de alquimia, tem bastante conteúdo, textos antigos que sem explicações, explicações para textos que não existem também. Então, acessa lá, mortesubita.net/alquimia. E okay, convida também... Oi? Não, eu estou falando com a Bela, também... teve uma emergência cachorrífera, desculpa. Pediu desculpa. Cachorrinho é complicado. E também convidar a galera para conhecer o Princípio Alquímico, o livro que foi publicado pela editora Diamond, que fala também de alquimia, não fala tanto de Jung, é uma pegada mais hermética, mais cabalística, mais iniciática, mas com certeza, se você está assistindo esse programa, você vai se interessar nesses 2 assuntos também. E agradecer demais ao Fê, foi espetacular. E agora falta a pergunta principal, né, Felipe? Como é que a gente te acha? Olha, gente, eu estou no Instagram, num perfil profissional que chama O Mercúrios, Mercúrios com U no final. Também, quem quiser, meu perfil pessoal, Felipe Aredes, estou lá no Instagram, podem me procurar, vamos conversar mais. Acho que a gente está aí na internet para isso, para compartilhar conhecimento, para aprender junto. Agradeço muito, Tamochauskas, a todos vocês pela generosidade, pelo convite, pela oportunidade de também estar aqui falando de um assunto que me interessa tanto. E
É isso, só agradecer mesmo. Poxa, maravilhoso. Obrigadão, gente. Valeu, galera do Boteco. Obrigado, Felipe. Obrigado, Rodrigo, Ulisses, Bárbara, Priscila, Jéssica, Thiago, Opa, Robson. mas e sobre o Projeto Mayhem? Como é que faz para acessar? E o que é o Cara, Projeto Mayhem? O Projeto Mayhem é uns malucos igual nós. Assim, a gente está curioso de ter todo esse conhecimento. E esse ano o Projeto Mayhem está focado basicamente na revista de hermetismo, né? Que são textos que são produzidos, né? Pela Eclésia, pelo Morte Súbita, pelo Enochiano, pelo Mayhem, pelo Espelho. E a gente está juntando cada 3 meses os melhores textos de hermetismo, de ocultismo e publicando. Além disso, a galera tem chat, grupo, faz os rituais da Roda do Ano tudo junto. Então, você participar ou conhecer nosso trabalho é catarse.me/tdc ou projetomayhem.com.br, que o site está quase ficando pronto e vai ficar uma coisa bonita assim. Ele está ficando no Wix agora, finalmente, com a ajuda da Jéssica, do Cássius. Está ficando algo que vai ficar assim, uma boa referência. São 3.600 artigos, mais 300 vídeos, mais tudo isso aqui lá para a galera consultar e aprender mais sobre isso. Então, para você que assistiu a gente, muito obrigado, Felipe, de coração, você vai voltar de novo. E segue o canal, dá like, que ajuda a trabalhar o algoritmo a seu favor, dizendo assim, eu gosto desse conteúdo, eu quero ver mais disso. E a gente se vê aí no próximo bate-papo.